E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça em um dos maiores desafios globais de saúde e na solução tecnológica super elegante que foi desenhada para resolver isso. Nós vamos dissecar o Sepsis Watch, um aplicativo incrível que usa inteligência artificial para revolucionar como os hospitais lidam com o reconhecimento tardio da sepse, que é, de longe, uma das urgências médicas mais graves que existem. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, olha só esse número: 11 milhões. São 11 milhões de vidas perdidas no mundo todo santo ano, para um inimigo silencioso e que, muitas vezes, é totalmente evitável. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de praticamente 20% de todas as mortes anuais no planeta. É uma crise gigantesca e que exige ação imediata. Mas o que é isso exatamente? A definição médica oficial, o Sepsis 3, mostra bem o perigo dessa síndrome. A sepse não é só uma infecção comum, tá? É o próprio corpo reagindo de uma forma tão extrema à infecção que ele entra em colapso, causando falência de múltiplos órgãos. É como um incêndio que se espalha rápido. Por isso, descobrir isso cedo é literalmente uma questão de vida ou morte. E aqui está a raiz do problema nos prontos-socorros: o tempo. Cada hora, cada horinha que a gente atrasa um antibiótico, a taxa de mortalidade dispara em até 7%. 7% por hora. Atrasou? Complicou. Isso geralmente acontece porque a equipe está sobrecarregada e os alertas não são integrados. O tempo, nesses casos, é sem dúvida o fator mais letal. Seção 1. Apresentando o Sepsis Watch, alerta precoce e inteligente. Então, como a gente resolve isso? Dá uma olhada em como o sistema funciona. O ponto de entrada para a equipe médica é super limpo e rodando em nuvem. Eles usam uma segurança pesada, protegendo cada linha de dados clínicos. Apenas o pessoal com e-mail institucional autorizado consegue acessar, garantindo o sigilo total do paciente logo no primeiro clique. É tecnologia de ponta, servindo à privacidade. E quando você entra, o negócio flui, que é uma beleza. O aplicativo sincroniza vários leitos em tempo real. Você não tem mais aquelas falhas de comunicação perigosas quando troca o turno, sabe? O que uma enfermeira nota no tablet já aparece instantaneamente na tela do médico responsável, não importa onde ele esteja no hospital. A interface para inserir os dados vitais e exames, como o lactato, é super intuitiva. Chega de ficar caçando papel em prancheta. Você joga os dados ali, temperatura, frequência cardíaca, pressão, e o sistema organiza tudo. Isso corta o trabalho braçal e devolve um tempo precioso para a equipe focar no que importa, o paciente. Seção 2. Inteligência artificial em ação, classificação de risco em tempo real. É aqui que a verdadeira mágica acontece. A inteligência artificial fica rodando no fundo, sem parar. Se os dados inseridos estão normais, a tela fica com esse verde tranquilizador. A IA calcula automaticamente critérios como QSOF e CIR o tempo todo. Então, tela verde significa: relaxa, nenhum critério de gravidade detectado, paciente estável por enquanto. Mas se alguma coisa começa a desandar, bum, a tela muda na hora para esse alerta em amarelo intenso. Digamos que a pressão caiu. O sistema não fica esperando o médico passar no quarto na ronda. Ele já aponta proativamente que existe um risco de sepse e que o paciente precisa de uma reavaliação urgente. É uma rede de segurança sensacional. E como ele sabe exatamente quando gritar? É pura lógica matemática cruzando dados em tempo real com os protocolos médicos internacionais mais rigorosos. O sistema mastiga os critérios do Sepsis 3 e as diretrizes de deterioração clínica e entrega a resposta pronta, sem exigir que o médico faça contas complexas de cabeça no meio do caos do pronto-socorro. Seção 3. Protocolo e precisão, o bundle de 1 hora. Bom, risco identificado, agora a equipe tem que voar. O protocolo de ouro internacional exige que você faça essas 5 coisas exatas na primeira hora: medir lactato, colher cultura, dar antibiótico, aplicar fluidos e vasopressores. Parece simples, né? Mas adivinha, em muitos hospitais, menos de 30% da equipe consegue cumprir isso a tempo. Mudar isso requer muita organização. E é exatamente para resolver isso que o app traz um checklist interativo. Ele fica ali na tela, do lado da cama do paciente, com um cronômetro rodando para forçar a equipe a cumprir o prazo. O protocolo deixa de ser um papel esquecido na gaveta e vira um guia passo a passo super claro. E ver esse progresso, essas marcações em verde confirmando que o passo foi dado, é fundamental. Isso tira uma carga mental gigantesca das costas do profissional no meio do estresse. A equipe não precisa gastar energia tentando lembrar qual era a próxima etapa. Eles só seguem o fluxo e focam no cuidado. Para ganhar ainda mais velocidade, o aplicativo tem calculadoras integradas. Imagina você sob pressão extrema com um paciente em choque, tendo que calcular a dose de medicação na mão. Esquece, o sistema gera as dosagens certinhas da noradrenalina, por exemplo, direto pelo peso do paciente em frações de segundo. Com essas tabelas calculando os alvos e as doses máximas automaticamente, a equipe ganha uma precisão farmacológica incrível. É zero chance de erro de cálculo, garantindo que o médico foque toda a atenção em estabilizar a pressão do paciente. Seção 4. Impacto e vidas salvas, transformando resultados macro. Agora vamos olhar de cima ver o impacto disso tudo no sistema de saúde. A meta do Sepsis Watch é ambiciosa: reduzir o tempo de reconhecimento em mais de 20%, zerar os erros de cálculo e exigir menos de 90 segundos para colocar os dados de um paciente. É velocidade, precisão e facilidade de uso caminhando juntos.
Além do óbvio que salva vidas, os benefícios financeiros são absurdos. Um paciente que piora por causa do atraso e vai parar numa UTI gera um custo astronômico, muito maior do que se a equipe tivesse agido rápido. Adotar uma ferramenta dessas corta gastos gigantescos. É o famoso custo-benefício onde todo mundo ganha, principalmente o paciente. O que deixa a gente pensando, né? Será que deixar a inteligência artificial e a vigilância automatizada no comando do monitoramento não é a chave para a gente finalmente erradicar essas mortes evitáveis por sepse? Quando as máquinas fazem o trabalho pesado de vigiar e calcular, o ser humano fica livre para cuidar. No fim das contas, a mensagem é clara: cada segundo importa. Quando a gente troca aquela prancheta de papel confusa por dados estruturados sendo analisados por IA em tempo real, a gente transforma o tempo no nosso maior aliado. Essa é a virada de chave para salvar milhões de vidas. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente hoje. A tecnologia na saúde não para. Entender essas inovações é essencial. Até a próxima. A gente tem as informações de e-mail institucional e a senha. O e-mail vai ser, cada profissional vai ter seu e-mail e senha particular. E os e-mails têm que ser liberados pelo sistema para ter acesso. Com o e-mail e a senha pessoal, o profissional consegue acessar. E aqui é a tela principal. Como pode ser visto, tem algumas referências rápidas dos dois critérios principais e do que ser feito em caso do choque séptico. Aqui a gente ainda não tem nenhum leito, mas a ideia é que a cada novo leito, a cada novo paciente que dê entrada no hospital, o leito seja inserido automaticamente junto com as principais informações. Quando um paciente dá entrada, ele vem com a classificação de estável, porque ele não tem maiores riscos. Aqui, a ideia é que essas informações sejam preenchidas automaticamente, vinculadas ao prontuário do paciente ou à monitorização dele. E aí, algumas informações importantes quando a gente pensa no caso do choque. A questão de uma infecção conhecida ou suspeita. Quando você coloca, o paciente já sai de estável, sem critério, para um alerta, devido ao foco infeccioso. Quando essas informações são registradas à medição, ele deixa um histórico com o horário, a frequência cardíaca do paciente e a pressão sistólica. E aqui já mudou a classificação novamente para uma sepse provável. E aqui diz que a gente tem que iniciar o protocolo de 1 hora. Ele ainda determina quais critérios é que esse paciente se enquadra, no Quick-SOFA ou no SIRS. Tem a frequência respiratória maior ou igual a 22, a sistólica menor ou igual a 100, Glasgow menor que 15, temperatura alterada, e a frequência respiratória maior que 20, porque os critérios diferentes têm diferentes referências. O SOFA considera a respiratória maior ou igual a 22 e o SIRS considera a respiratória maior que 20. Além disso, a gente também tem espaço para adicionar exames laboratoriais, sobretudo leucócitos e lactato, que são as informações mais relevantes quando a gente pensa na questão dos critérios de sepse. Assim como na monitorização, a gente tem as informações com a data e o horário que foi realizado o exame laboratorial, além do resultado. Com esse resultado de leuco de 7 e lactato de 4, a gente já tem esse paciente classificado como choque séptico, mudou novamente a classificação. Nessa região aqui, a gente tem um cálculo baseado no peso do paciente para a noradrenalina e também do cristalóide. Aí aqui aparece, mostra qual é a pressão arterial média alvo, que é maior ou igual a 65, e alguns outros critérios de como que devem ser feitos. Quando a gente tem esse step, esse passo a passo, a gente pode colocar para iniciar o protocolo, e aí o profissional lê o que tem que ser feito, que vem explicado, e aí, à medida que ele vai fazendo, ele vai registrando aqui, que registra também o horário em que foi feito esse passo a passo. Aqui. Além disso, a partir do momento que você começa esse protocolo, começa a contar um time aqui, para que ele possa ser refeito em 1 hora. E ele permanece contando, mesmo a monitorização também, em próximos 58 minutos, e assim por diante. Mesmo que outro leito seja adicionado, essas informações permanecem salvas. Mesmo com outro leito disponível, as informações do leito antigo ainda ficam salvas. Além disso, a gente pode exportar um PDF com as informações principais sobre como foi a monitorização desse paciente. O documento aparece com o nome do aplicativo, qual, no caso desse paciente, a enfermaria, número do leito e a data na qual esse documento foi extraído. Vem aqui quando foi emitido, a data e o horário, classificação do paciente e as informações que foram adicionadas. Nesse caso aqui a gente só fez uma medição, mas são adicionadas todas as medições que foram feitas, além de mostrar aqui o score, o qual ele se classifica, aí as doses
e todas as informações vão sendo registradas aqui nesse documento. E isso aqui, a ideia de que ajude no protocolo, na evolução do paciente e no protocolo de alta. Além disso, é importante lembrar de que essas informações não são perdidas ao sair do aplicativo. O leito só é excluído de fato, as informações só saem do painel do profissional quando o paciente em questão recebe alta, ao clicar aqui. Em caso o paciente não tenha recebido alta, quando o profissional entrar novamente, tudo dele ainda vai estar registrado.